duas características do joio. Nós estaremos falando a respeito da parábola do joio e do trigo. Será que o joio tem semente? E se ele não tem semente, como que ele nasce? Fique comigo até o final desse vídeo, nós estaremos estudando à luz da Bíblia. Roda a vinheta. Em Mateus capítulo 13, versículo 24, Jesus propôs uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo o homem, veio o inimigo e também semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família chegaram e disseram: Senhor, mas o senhor não plantou a boa semente? Mas como que apareceu agora esse joio no meio? E aí eles pedem ao seu senhor: o senhor quer que a gente arranque o joio? Deixa crescer junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, eu vou dizer aos ceifeiros: arranque primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e o trigo ajuntai no meu celeiro. E aí logo para frente, Mateus 13, capítulo 3, versículo 36, o próprio Jesus dá o significado da palavra. O Senhor disse que aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo é o que semeou, é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. E aí nós vemos que há uma grande diferença entre o joio e o trigo. Só que essa diferença só é possível ver a partir do momento em que eles começam a amadurecer. Se você olhar à primeira vista de um joio e o trigo, eles são iguais. E muitas pessoas já falaram que o joio não tem fruto. Ou seja, o joio não dá semente. Mas se ele não dá semente, como que ele se reproduz? Se o joio não cresce como qualquer outra planta, como que ele se reproduz na terra? O próprio Jesus, contando essa parábola, ele diz que veio o homem e plantou a boa semente, veio o inimigo e semeou também o joio. É claro que nós precisamos diferenciar que Jesus não está falando para qualquer pessoa. As parábolas dele geralmente era direcionada a um grupo de pessoas que entendiam a respeito daquilo que ele estava falando. Por exemplo, algumas pessoas ele contou a parábola do bom pastor e as ovelhas, ou seja, quando ele trata com pessoas que conhecem sobre ovelhas, ele conta a parábola sobre ovelhas. E aqui não é diferente. Na região onde ele estava, crescia muito joio. Então note que se Jesus realmente estivesse falando sobre a semente do joio, alguém iria indagá-lo dizendo: mas Senhor, o joio não dá semente, o joio não tem semente. E estudando um pouquinho sobre o joio, eu descobri que o joio realmente ele dá semente. O joio e o trigo eles são semelhantes até um certo ponto, até chegar o momento da fase adulta. É por isso que o Senhor da Seara aqui não permite que os seus servos arranquem o joio, porque eles dificilmente conseguiriam diferenciar, porque chega uma altura que eles são semelhantes, eles são iguais, não há diferença. Então ele não mandou arrancar. E aí nós vemos que a grande diferença agora, ela vai ser mais visível na fase adulta. Por que na fase adulta? Quando a questão do amadurecimento. Quando entra no processo do amadurecimento, os frutos do joio eles caem, eles não conseguem permanecer. Já os frutos do trigo, ele começa a tomar forma na fase adulta. E aí que nós vemos a diferença, os frutos do joio caem antes da planta chegar a amadurecer. E aí nós entendemos João 15, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós vemos a grande diferença, porque o joio, sim, ele produz semente, só que ele cai bem antes da planta se tornar uma planta crescida ou pronta para a colheita. Tanto que se você for estudar, a semente do joio se ingerida, ela causa digestão, problemas digestivos. Então quer dizer o quê? Que tem uma semente. Outro fato interessante é que a semente do joio, quando ela cai ali, ela pode ficar sobre a terra entre 2 ou 3 colheitas ainda e crescer depois, dependendo da localidade e do clima. É por isso que eu acredito que você também já tenha visto um vídeo onde algumas pessoas pegam numa mão o trigo e na outra mão o joio. Eles começam a esfregar, e quando eles esfregam o joio, fica somente a casca. Por quê? Porque a semente já caiu antes da planta amadurecer. Quando eles pegam o trigo, eles esfregam e ali sai a semente, porque a semente do joio cai bem antes da frutificação, bem antes da planta chegar à fase adulta. E a segunda característica do joio aqui é que nós vemos que o trigo ele é maleável e ele se curva com facilidade. E o joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quando dá o seu pendão ali, ou as suas espigas, como é chamado, como ele dá os seus frutos ali na ponta, ele acaba por se inclinar.
Já o joio, como o fruto dele já caiu há muito tempo, ele continua reto, ele continua de pé e ele não se curva. Por isso que se você olhar uma plantação de trigo, você vai olhar assim de longe aquele trigo encurvado. Os frutos do trigo começam a pesar e ele começa a abaixar. Assemelha-se muito ao cristão salvo, porque quando ele começa a frutificar, ele entende que os frutos não é dele e ele consegue reverenciar ao outro. Assemelha-se muito ao Evangelho. O Evangelho nunca foi para nós se colocarmos de pé para que todos vejam a nossa glória. O Evangelho sempre foi para glorificar aquele que nos chamou. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ou seja, o trigo já aprende que os frutos não são dele, que os frutos são para a glória de Deus. Ele consegue se humilhar, ele consegue se dobrar. Já o joio nunca consegue se dobrar. Por isso, se você passar numa plantação de trigo, como tem o fruto na sua espiga, ele começa a se dobrar. Já o joio permanece de pé. Então a segunda característica é essa: o joio sempre cresce mais do que o trigo. O joio nesta fase ele não tem fruto, então ele se torna mais alto, ele cresce mais. Mas o trigo, por causa do seu fruto, ele consegue se inclinar, ele se abaixa um pouco. Então você pode diferenciar facilmente agora na fase adulta ou na fase da colheita o joio do trigo. É por isso que o Senhor disse: deixe que eles cresçam junto, porque quando for colher, aí você vai ter facilidade para discernir o que é joio e o que é trigo. Por isso, meu irmão e minha irmã, é importante nós lermos e compreendermos a palavra de Deus. Se você entendeu, deixa o teu comentário aí. Se gerou alguma dúvida, também deixa o teu comentário. Nos ajude a compartilhar a palavra de Deus e que Deus em Cristo Jesus siga vos abençoando.